Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso evento online. Eu não sei se todo mundo aqui já conhece a Hot Milk, mas nós temos eventos tanto presenciais quanto online. Esses online são bimestrais, então sempre que vocês, principalmente para quem está fora de Curitiba, né, que tem interesse nos nossos eventos, fiquem de olho nas nossas redes sociais e no nosso site, hotmilk.pucpr.br/eventos. Então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ouvir o Rodrigo sobre como que a Pipefy está aplicando inteligência artificial nos processos da empresa. Espero que vocês aprendam muito. Estou bem animada, porque inteligência artificial, né? Quanto mais a gente souber, melhor. A gente está sempre ali usando o ChatGPT todos os dias, um pouquinho ali, mas a inteligência artificial vai muito além disso, né? Então, principalmente pensando em aplicação ali dentro da empresa, dos processos, é essencial. Então, seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigada por aceitar o convite. E agora é com você. Pode compartilhar a tela se quiser. E, Boa, muito pessoal, se obrigado. vocês tiverem dúvida, mandem aqui para a gente no chat, que daí a gente vai passando para o Rodrigo, tá? Boa, eu que agradeço o convite, Sabrina. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar essa conversa. Bastante animado de estar aqui falando do tema com vocês. Acho que vocês já conseguem ver, certo? Sim. Beleza. Então, vamos Certo. começar, né? Esse aqui é o tema aí, como a Sabrina comentou. A gente vai falar um pouquinho aí de inteligência artificial aplicada em processos, e como que a Pipefy está fazendo isso, né? Como que a gente está entregando um pouco disso. Novamente agradecer o convite aí da Hot Milk e espero que seja proveitoso para todo mundo, que vocês consigam tirar alguns insights daqui, tirar alguns aprendizados bacanas. Para começar, me apresentando para vocês, né? Quem sou eu aqui? Então, trouxe um resuminho rápido aqui. Eu sou formado, então, em engenharia de produção pela UEM. As minhas experiências profissionais anteriores à Pipefy, que é onde eu trabalho hoje, que é onde eu vou focar a apresentação, foram ali em empresas como a Noma, Cocamar e a BRF. São mais voltadas ali para chão de fábrica do que para processos digitais. Mas essa base de melhoria de processo e de atuação com processos foi comum durante toda a minha carreira. Inclusive na Cocamara eu tive a chance de me formar em Green Belt no Lean Six Sigma, o que criou uma base bem bacana para entrar hoje na Pipefy aqui. Hoje não, né? Já faz 7 anos que eu estou na Pipefy. Então, entrei em 2018. Aqui eu passei já por algumas áreas diferentes. Hoje eu atuo no time de produto, sou gerente de produto que trabalha diretamente com inteligência artificial. Mas eu passei por algumas áreas diferentes aqui. Eu comecei na área de implementação de processos com clientes, passei ali por áreas de governança, de dados, de educação do cliente, até chegar no time de produto, onde eu também passei por alguns times diferentes e agora vai fazer um ano e pouco já estou com essa frente de inteligência artificial, que vai ser onde eu vou focar mais aqui a conversa com vocês hoje. Então, como que eu dividi aqui a apresentação? Eu dividi em cinco bloquinhos para a gente ir mantendo ali esse controle do tema. Então, a gente vai começar falando do hype da inteligência artificial e como que existe ainda uma certa lacuna ali com a prática, principalmente dentro das empresas, né? Um pouquinho de overview de mercado rápido aqui. Depois, entrar no segundo bloco, onde a gente cobre do no-code, que é onde o Pipefy se encaixa hoje como ferramenta, e como que isso é uma base muito bacana e interessante ali, que funcionou legal para a inteligência artificial, está agregando valor. Um terceiro momento, a gente fala sobre as lições aprendidas, porque não foi tudo que deu certo do dia para a noite aqui também na Pipefy, a gente deu ali algumas erradas no que a gente fez com IA, no que a gente ainda está aprendendo, na verdade. No quarto momento ali, no quarto bloquinho, eu vou apresentar os produtos diferentes que a Pipefy tem de IA, então quais funcionalidades a gente tem e como que eles se aplicam no dia a dia das empresas. E eu encerro justamente mostrando alguns casos práticos de uso de alguns clientes do Pipefy e até alguns internos aqui. Acho que vai ajudar a tangibilizar e deixar bastante claro ali esse final. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando aqui então da primeira parte, é, do hype da IA, né, e como que isso gera ali uma certa lacuna para a prática dentro das empresas.
Tá super na moda o tema da inteligência artificial, né? A gente vê em todo lugar, vê muita notícia, vê bastante coisa aí em LinkedIn e realmente, quando a gente vê aqui essa pesquisa feita pela Gartner, do finalzinho de 2024, a gente vê aqui, deixa eu pegar aquele luzinha vermelha aqui para guiar vocês no gráfico, acho que fica melhor. Então, nessa pesquisa que foi feita com líderes de TI das empresas, realmente a gente vê ali de 2019 até 2024 esse interesse aumentando muito, né? Aqui o azulzinho mais claro são projetos com inteligência artificial já funcionando. Em empresas, e o azulzinho mais escuro é que vai passar a funcionar, ou seja, está nos planos dessas áreas de TI das empresas a colocar esses projetos com inteligência artificial no ar para rodar ali. O que que acontece quando a gente sai do mundo da TI, por outro lado, né? Então, se a gente passa aqui para um outro gráfico, um outro estudo, esse aqui da McKinsey, a gente vê que quando a gente sai do universo da TI ou do core das empresas, já não é tão comum assim. A gente já vê ali a cada 100, 16% das empresas estão olhando para projetos de inteligência artificial. A gente chega até algumas áreas aqui de recursos humanos com 12%, financeiro com 7%, então vai caindo conforme a gente sai desse núcleo de TI, que tem um conhecimento ali focado nisso, e isso causa essa lacuna, né, de beleza, tá sendo muito falado, tem muito interesse, mas quando a gente olha para a prática, não é bem assim, não está acontecendo com tanta empresa, com tanta gente assim. E a figura que a gente vê aqui é que esse hype da IA, essa moda que a gente está vendo da IA, ela cresce muito mesmo e tem aplicações reais acontecendo. Só que se a gente for ver, a concentração está em aplicações um pouco mais isoladas. Então, o que que quer dizer, né? A pessoa usa bastante o ChatGPT, por exemplo, no dia dela para ajudar ela a escrever um e-mail, a gerar uma imagem, a fazer alguma exploração, mas de forma um pouco mais pontual, um pouco mais isolada. E quando a gente olha para a adoção em processos estruturados mesmo das empresas, ou seja, a inteligência artificial está ali embutida dentro do que você entrega de valor para uma área de negócio, para os seus clientes internos ou externos dentro de uma empresa, não acontece de forma tão orgânica e tão adotada já, é um pouco mais lento. Então, aqueles dois gráficos que eu mostrei ajudam a tangibilizar um pouquinho disso daqui. Mas por que que isso acontece, né? Se a gente daí olha uma terceira pesquisa aqui que mostra as principais barreiras citadas por essas pessoas que responderam ali, do porquê que não tem mais projetos já utilizando inteligência artificial nas empresas, a gente vê top um aqui, primeiro motivo é a implementação técnica. Não é tão simples também você usar. Você usar para coisas isoladas é super simples. Você troca uma ideia, manda uma imagem, gera uma imagem, é algo muito simples e intuitivo. Já para você colocar dentro de um processo, é uma das primeiras barreiras que está ali, 28%. O custo disso aparece como segundo motivo aqui, e ter o talento correto dentro da empresa aparece como terceiro motivo. Então a gente vê ali que são essas barreiras de implementação mesmo. E é justamente nessa oportunidade de dificuldade das empresas de implementar inteligência artificial nos processos onde o valor realmente está e onde realmente acontece as coisas, que foi onde a Pipefy tentou deixar isso simples e democratizar isso, e a gente vai trazer esses casos e entrar nos próximos blocos aqui justamente para falar um pouquinho sobre isso. O que nos traz para o segundo bloco, né? Que eu vou explicar um pouquinho. Então, tô falando aqui de mercado e de dificuldade de implementação de mas o que que é a Pipefy, né? O que que é esse produto que eu tô falando aqui que ajuda um pouco dessa implementação da inteligência artificial ser um pouco mais simples no dia a dia. Então, a Pipefy nasceu ali com um propósito de empoderar o doer, é o que a gente fala internamente. Então, esse propósito do produto foi pegar e ter como cliente, como público-alvo do nosso produto, aquelas pessoas que estão dentro de uma empresa e que são responsáveis ali por um processo. Então, um gerente de RH de uma empresa que é responsável pelo processo de contratação, um analista do financeiro de uma empresa que é responsável pelo processo do reembolso daquela empresa. Enfim, N outras áreas e back-office de empresas que têm ali um processo sobre
sob seu comando e quer melhorar aquilo, quer entregar mais, quer melhorar a eficiência daquilo, quer fazer a diferença de fato no dia a dia ali, seja para crescer profissionalmente, seja para, enfim, conseguir fazer as coisas com mais eficiência e ter mais tempo livre para fazer o que quiser. Então, esse é o grande propósito do Pipefy, foi assim que ele nasceu lá alguns anos atrás e ele se mantém agora nessa era de IA. Mas aí a gente deu alguns passinhos para fazer isso, né? Primeiro, a gente habilitou aqui de uma forma simples que uma pessoa sem conhecimento de código conseguisse estruturar esse processo que ela tem. Então, o que que a gente fala aqui com estruturar e o no-code é isso, né? Você não precisar saber de tecnologia de uma forma avançada, codificar realmente as coisas para colocar alguma coisa no ar ali dentro da sua empresa. Então, essas pessoas que eu falei ali, do RH, do financeiro, que querem colocar um processo, conseguem entender o que que eles precisam num fluxo de que talvez está rodando numa planilha, no e-mail, alguma coisa assim, e trazer para dentro de um produto mais estruturado, como o Pipefy, só arrastando e soltando campos e criando fases ali de uma maneira bastante intuitiva, como se estivesse realmente é, montando a sua planilha, só que de fato num sistema mais estruturado que vai ser mais escalável. Então, esse foi o primeiro passo do Pipefy lá no começo. Então, deixar as coisas sem necessidade de código para conseguir ganhar essa eficiência de processos dentro das empresas. Depois começou a vir um pouquinho mais de eficiência nisso quando a gente começou a falar do mundo das automações. Então, não só você tem as suas demandas e os seus processos estruturados agora dentro de uma ferramenta que você construiu sem a necessidade de código, mas agora você também consegue colocar regras claras nisso. Então, essas regras podem ser do tipo. Vamos pegar o exemplo do reembolso, acho que é mais fácil aqui. Uma pessoa do financeiro que quer estruturar um processo que não dá nenhum problema de reembolso, não esquece de pagar nada, não deixa nada atrasado e tudo mais. E ali você quer ter regras. Então, reembolsos maiores do que R$ 100 seguem um determinado fluxo, determinadas aprovações, esse tipo de coisa. Reembolsos menores do que 100 está um pouco mais automatizado, seguem outro fluxo, outro time aprova ou nem precisa de aprovação, vai só para um check-up final ali. Então essas regrinhas começaram a deixar o Pipefy um pouco mais poderoso e fazer com que os processos subissem de nível nessa eficiência, né? Eles agora não eram só organizados, como também ganhavam nisso de uma eficiência maior ali. E aí, para representar isso, eu trago esse próximo slide aqui, que é um desenho dos componentes principais da plataforma do Pipefy, né? Uma plataforma para gestão de processos, como já venho falando, e o que agrega bastante valor nela. Essas regras de negócio, que é a única de cada processo, as automações, que levam essa eficiência para um nível superior ali, e os dados próprios daquele processo, que daí são solicitantes daquele processo, é algo também muito único aqui de cada empresa. Isso tudo forma o workflow, o processo de fato daquela empresa. E as áreas, né? Eu vim dando exemplos ali já de RH, de financeiro, mas também tem processos aqui de atendimento ao cliente, de compras. E também uma característica do Pipefy é que ele é bastante horizontal. Então, não vai funcionar só ali para um determinado departamento ou para uma determinada área. É bastante flexível e versátil nesse sentido de atender. Também tem integrações, então aqui embaixo a gente vê que tem integrações com alguns softwares, seja para mensageria, seja para ERP, mas o core do negócio, o que é mais importante, está aqui em cima, que é essas regras de negócio, essa automação, os dados próprios, workflows. E nasceu assim e sempre foi esse o objetivo, de empoderar as pessoas a colocar esses processos estruturados no ar. E aí, o que que aconteceu, né? Com o boom da inteligência artificial, voltando no tema principal aqui, que é a inteligência artificial, a gente gosta de brincar que esses processos que eram ali controlados e eficientes no sentido de automação, ganharam meio que um cérebro por trás deles ali. Então, a gente consegue colocar no meio dessas fases ali, totalmente embutido, de uma forma mantendo a simplicidade que já existia, de não precisar de código, esse raciocínio cognitivo que a inteligência artificial nos propõe. Então, especialmente falando aqui de inteligência IA generativa, né? Que é ali o que a gente usa no chat GPT e tudo mais, a gente consegue deixar esses workflows ainda mais inteligentes. Então, aquelas regrinhas que era maior ou menor do que tal valor, pode ser totalmente uma instrução que você deu do seu jeito, da forma que você quer construir, da política que a sua empresa está disposta a fazer naquele processo. Então, a gente pode chegar a níveis ali realmente em outro patamar de eficiência com isso embutido ali dentro desses processos, né? Ter esse raciocínio cognitivo somado a regras de negócio, automação e dados próprios, de fato, nos dá aqui a possibilidade de processos de workflows muito mais inteligentes. E aí, para
tangibilizar e simplificar talvez esses conceitos, que eu entrei um pouquinho ali nos conceitos de processo que pode não ser tão simples assim, a gente tinha então uma estrutura de processo e a facilidade de aplicação como dois grandes pilares do Pipefy desde o começo, e nessa nova era da inteligência artificial a gente forma esses três pilares, tendo ali inteligência artificial, facilidade de aplicação, estrutura de processo, uma coisa sem perder a outra. Então a estrutura é muito importante para a inteligência artificial trabalhar de forma controlada. A facilidade de aplicação faz com que aquele gráfico, aquele segundo gráfico que a gente passou, deixe de ser uma verdade, que todo mundo consiga colocar isso para rodar de verdade. E a junção dos outros dois ali é o que já fazia o Pipefy existir, já fazia esses processos realmente tomarem forma ali. E nisso os agentes ali de inteligência artificial têm um lugar, uma estrutura de para trabalhar e agregar valor de uma forma muito, muito assertiva aqui. Pausar um pouquinho para tomar uma água. Se já tiver alguma pergunta no tema, podem me mandar, podem perguntar durante aqui, não precisa esperar até o final. Tomar uma água, se alguém tiver algo, pode falar. Seguimos, vou assumir que está tudo fazendo sentido aqui. A gente entra então no nosso terceiro bloco aqui, que é, beleza, contei toda uma historinha do mercado, né, e como que a gente já tem muita coisa acontecendo e o mercado de fato mudando com inteligência artificial, mas aplicações um pouco mais isoladas. Quando a gente fala de empresas, isso não é tão adotado ainda. No segundo bloco, a gente falou um pouquinho sobre por que que o Pipefy nasceu e como que ele agrega valor e como que ele ganhou agora um, entre aspas, cérebro ali para essa eficiência de processos ficar ainda melhor. E aqui eu vou trazer um bloquinho de aprendizados que a gente teve com isso, né? Antes de apresentar para vocês o que que a IA do Pipefy faz e mostrar os casos de uso, que talvez seja o que vocês mais estão curiosos, vou passar um pouquinho do como que a gente chegou lá e os aprendizados que a gente teve aqui como time de produto desenvolvendo isso mesmo aqui no Pipefy. Dividir isso em três pilares, né? Algumas lições aprendidas de aplicação mesmo, que vai ser um pouco mais ali de produto, um pouco de companhia, de estratégia, o que que a gente teve e está tendo que mudar nessa nova era da IA, e um pouco de capacitação ali, até mesmo interno, mas até mesmo dos nossos clientes, de como que a gente está vendo o mercado reagir com relação a isso. Estou começando aqui com o pilar de aplicação, né? O que que a gente aprendeu? Os primeiros experimentos, que foi até antes ali do boom do chat GPT, a gente tentou fazer algumas coisas com IA que eram mais genéricas, né? O Pipefy, ele é horizontal, ele é versátil, então a gente tentou começar, vamos colocar uma IA aqui que sabe um pouco de tudo e vamos ver como que os clientes reagem a isso. E ali a gente aprendeu a importância da contextualização da inteligência artificial, né? Em qualquer contexto, se você está usando para uso próprio, isso também é uma verdade. Então, se você só pedir, me escreva um e-mail para um fornecedor, ela vai te dar uma resposta. Mas se você explicar exatamente, esse fornecedor tem um histórico X, ele me fornece tal tipo de material com tal frequência desde tanto, e eu queria agora tentar um negócio melhor por conta de um volume. E quanto mais informação e contextualização você der para um uso pessoal e esporádico de IA, é melhor. E não era diferente aqui quando a gente começou a colocar isso para processo de uma forma repetitiva. Então, se a gente está ali falando de um processo de RH, a gente tinha que mandar todo esse contexto do RH, porque a IA vai responder melhor dessa forma. Se a gente está num contexto financeiro também, isso começou a se provar bastante verdade para todas as realidades que a gente foi aprendendo ali com os nossos clientes. Então, a primeira lição aprendida foi essa. Depois, quando isso começou a tomar forma e os clientes começaram de fato a adotar, a gente começou a aprender sobre os benefícios de ter uma transição eficiente e suave ali entre agentes de inteligência artificial e humanos. Porque tem muito esse paradigma, algumas pessoas falando, mas a IA vai substituir tal função, tal outra função. Na verdade, o que a gente está vendo ter mais sucesso dentro das empresas com o Pipefy é essa colaboração entre um processo onde tem uma parte que o humano faz, às vezes o humano começa, tem uma inteligência artificial acelerando parte desse trabalho, mas tem um humano trabalhando em conjunto com ela ali, seja para revisar, seja para tratar das exceções, seja para levar o que ela fez para
momento e um outro nível. Então, essa transição, esse handoff, como a gente também chama aqui, ele ser eficiente, ser suave ali entre as partes, acaba fazendo uma diferença enorme, porque é onde as empresas de fato estão vendo esse valor, né? E conseguem ali uma tarefa que às vezes levava, sei lá, alguma coisa simples, de 15 minutos, cada uma para fazer. Se a IA faz em 3 e a pessoa revisa em 2, a gente foi de 15 para 5 minutos numa tarefa simples. Então, já é um super valor agregado e é onde ainda gera confiança e a gente consegue ganhar ali dentro da eficiência desse processo também. Indo para o terceiro ponto de aprendizado dentro de aplicação aqui, o poder dela, da IA, né? Não tá só nas respostas que ela pode dar, ela dá sim ótimas respostas e nos ajuda muito se a gente usa dessa forma ali de perguntas e respostas, mas quando ela consegue fazer ações é onde de fato o negócio começa a ficar interessante. Então, o Pipefy tem aquela estrutura de Kanban ali que a gente tangibilizou um pouquinho, depois eu vou mostrar um pouco ao vivo aqui também. Mas tem essa estrutura ali de Kanban e as demandas se movem entre fases e campos são preenchidos. Além da IA responder, a gente começou a colocar ela para fazer algumas ações dentro do produto. Isso deu super certo, porque daí de fato a pessoa ensina e faz a instrução da inteligência artificial e ela está atuando ali para movimentar esses cards, para fazer esse preenchimento desses campos, e ali começou a ver a gente ver as melhores reações dos clientes e eles realmente causarem impacto no dia a dia dos processos deles. E, inclusive, dando um pequeno spoiler aqui, as próximas versões de agentes que a gente está trabalhando, que ainda não estão ao vivo, elas vão ter mais ainda disso, de ações. Então, agora elas podem fazer algumas simples, mas a gente vai colocar mais ações ainda para os agentes fazerem, porque isso deu super certo e é o caminho que a gente está vendo que as coisas devem ir daqui para frente, né? Toda essa moda agêntica aí que a gente às vezes lê sobre também. Por último, e super correlacionado a isso, um escopo menor, quando a gente fala aqui de tarefas processuais para IA, normalmente quer dizer uma assertividade maior. Então, o que que eu quero dizer aqui com escopo menor? Então, você quer ali, dentro do seu processo vamos voltar para o RH ali, de recrutamento, você quer que a IA analise alguns currículos, extraia dado deles, coloque na ferramenta, compare entre eles para gerar um ranking e ainda bata isso com um, um, um requisito de vaga, né? Um documento de requisito de vaga. Se você pede isso tudo em uma vez só, de um prompt só, tem mais chance da IA se confundir e não te dar um resultado talvez tão assertivo quanto você esperava. Mas se você quebrar em escopos menores isso, ela primeiro extrair, né, fazer a leitura de um currículo e extrair para a ferramenta. Num segundo momento, ela analisar uma lista de candidatos e comparar entre eles. No terceiro momento, fazer o match ali, a comparação com a descrição das vagas, isso vai te trazer resultados mais assertivos. Na média, e você vai precisar passar menos tempo ali revisando e vai ficar mais eficiente ainda. E também esse último aprendizado, esses dois últimos, é algo que a gente está colocando intrinsecamente na próxima versão de agentes, porque a gente está aprendendo isso com os clientes atuais e isso vai vir meio que como uma educação embutida no produto daqui para frente, que os agentes não vão ter só o prompt cheio deles, e sim vão ter comportamentos isolados que eles podem atuar de forma mais contextual e escopada e pequenininha para essa assertividade aumentar. Então, mais um aprendizado aqui de aplicação. Seguindo para os aprendizados de estratégia, que é um pouco mais de negócio aqui, a gente tem aqui que a implementação e até o Pipefy hoje tratando IA como o core do nosso negócio impacta em bastante coisa, né? A gente não pensa muito ali quando começa esses experimentos, mas um exemplo aqui é que a gente já fez um pouco, mas acho que a gente ainda vai fazer mais redefinições de pacotes e modelos de precificação do próprio produto, porque o Pipefy sempre cobrou por licença de usuário. Talvez isso não faça muito sentido para quando a gente tiver ali mais agentes trabalhando em parceria com humanos. Talvez esse modelo de precificação ali, de estratégia de modelo de negócio mesmo vai ter que mudar. Talvez vai ser por uso, por ação, por valor agregado, por alguma outra coisa que faça mais sentido para esse novo modelo que a gente está vendo de IA. Então, é algo que a gente está mudando e estudando também sobre para ver como é que vai ser o melhor formato daqui para frente. Impacto em praticamente todas as jornadas ali do produto, né? Do workflow, que é quando o processo está rodando, do setup, que quer dizer a construção disso. Então,
como é que isso impacta ali com a inteligência artificial, como é que essa construção também consegue ficar mais rápida, mais assertiva, otimizada com inteligência artificial. Governança aqui, isso daqui a gente está aprendendo bastante e tem até potencial para ser um dos próximos diferenciais de empresas no geral que estão trabalhando com IA, que é tudo que a IA coloca e melhora da sua eficiência é ótimo, beleza? Você ganha tempo, você ganha eficiência, você ganha assertividade, mas a transparência por trás disso também tem se provado muito importante. Então, talvez o passo a passo que a IA seguiu para chegar num determinado output, talvez isso seja importante por fins de auditoria. Talvez isso seja importante por fins de realmente avaliação do resultado ou para a própria transparência ali para times de empresas maiores de TI, de segurança que exigem isso para certificações, enfim, isso também é algo que a gente está pesando bastante aqui, vendo quanto é importante, já entregando com isso e melhorando cada vez mais. E até coisas um pouco mais simples, assim, no que diz respeito ao alinhamento de empresa, que são definições de alguns conceitos que até então, antes da gente trabalhar com inteligência artificial, não existiam, e agora eles existem e eles têm que ser bem definidos para a realidade de cada empresa. Próximo slide eu vou até trazer um exemplo de uma definição dessas que a gente não tinha até tanto tempo atrás, a gente acabou criando e facilitou muito as nossas eh, evoluções a partir dali. Mas no próximo slide eu mostro esse exemplo aqui de definição de conceito. E por fim, para encerrar esse slide, no pilar de capacitação, as lições aprendidas que a gente tem aqui que eu destaquei são: beleza, a gente tem ali algumas coisas de inteligência artificial, a gente tem números para comprovar que eles deixam os processos mais eficientes, mas ainda exige ali um trabalho de identificação de oportunidades junto com os clientes nesses processos. Então, o cliente tem um processo X rodando. Vamos lá fazer um trabalho junto, entender onde que tem as principais dores, os gargalos desse processo, como que a IA pode ou não atuar ali. Então, toda essa identificação faz parte ali de um aprendizado que a gente teve. Como que a gente, uma vez identificado, né, as oportunidades de implementar a inteligência artificial dentro desses processos, como que é a melhor forma de aplicar para conseguir a maior assertividade, o maior ganho de eficiência? Então, tem formas e formas, né? A gente pode pedir assim, pedir assado, ser mais específico, ser mais generalista, e tem casos e casos, né? Nenhum processo costuma ser muito igual ao outro ali, realidades diferentes de empresas diferentes. Então, como que a gente aplica da forma mais eficaz? Tem uma coisa aqui também que vem até do Lean ali, que é a importância de uma mentalidade de tentativa e erro, quando a gente está falando de implementar inteligência artificial nos processos e capacitar pessoas para isso. Porque quando isso tudo começou, a gente não sabia muito bem, e a gente foi para o primeiro cliente, melhorou, mas não melhorou tanto quanto a gente esperava, vamos para o segundo. E dentro do mesmo processo, do mesmo cliente, às vezes vai uma, duas, três interações ali na construção, no prompt, nas instruções desse agente para chegar em algo que, beleza, isso realmente vai me ajudar no dia a dia, não vai ser só mais uma IA rodando aqui para dizer que tem. Então, essa tentativa e erro, essa mentalidade de ir melhorando em pequenas versões também fez bastante sentido quando a gente diz respeito aqui a lições aprendidas. E a última, que a gente está até colocando em alguns materiais aí educacionais de ajuda do Pipefy recentemente, ela é muito poderosa, sim, a inteligência artificial aplicada em processos, mas não dá para tratar como uma bala de prata que vai resolver todos os seus problemas. Você tem um processo ineficiente, tem outras coisas que você pode fazer em alguns momentos que não diz respeito necessariamente à inteligência artificial. E tem coisas que ela faz bem e tem coisas que ela não faz tão bem assim ainda. Então, dando um contextinho rápido aqui, como é que ela funciona por trás dos panos, né? Ela está prevendo ali a próxima palavra, falando especificamente de IA generativa. Então, ela tem esse modelo muito bom, com muita informação, que prevê o próximo token, a próxima palavra, e te dá respostas muito assertivas e conhece de muitos assuntos e consegue agregar em muitos assuntos mesmo. Mas tem coisa que ela simplesmente ainda não é boa para fazer e a gente está aprendendo esses do's and don'ts, essas é, conselhos e não aconselháveis aplicações para colocar também nos nossos materiais, porque tudo faz parte desse grande tema de aprendizado aqui com inteligência artificial. Então, tentei resumir aqui em três pilarzinhos, um pouquinho organizado de aplicação, estratégia de capacitação. O que que a gente aprendeu até aqui implementando esses processos com clientes com inteligência artificial? O exemplo que eu prometi, né, de definição ali. A gente tá implementando bastante coisa aqui no Pipefy de assistentes e agentes, e assistentes de A para cá, agentes de A para lá. E nem internamente a gente tinha muito uma concordância do qual que era a diferença entre os dois.
E a gente sentou, né, ali com quem estava mais envolvido, chamou alguns clientes para a mesa também, entendeu um pouquinho do mercado, como que está evoluindo, e fez ali uma definição de que quando a gente fala de assistentes de inteligência artificial, são elementos de inteligência artificial que te ajudam a executar algo aqui dentro do Pipefy. Normalmente de forma conversacional, não é uma regra, tem outras formas, mas normalmente é conversacional e eles vão te ajudar a fazer algo. Já agentes, eles podem executar essas ações por você. Então, eles podem, uma vez treinados, uma vez setados, eles fazem por você. Então, tem maior autonomia do que os assistentes e seguem as regras do seu processo, mas uma vez setado, você não precisa mais se preocupar com ele. Ele está ali trabalhando por você, já o assistente apenas te ajuda, você vai ter sempre que estar ali junto. Então, uma definição aqui relativamente simples, né, de conceito, o que é um assistente, o que é um agente. Se a gente, né, não concordasse nisso um tempo atrás ali no Pipefy, a gente provavelmente ainda estaria empacado em algumas evoluções que a gente tinha que fazer e discutir e fazer como time. Isso foi super, super importante ali, foi um momento bacana pra gente. Estamos chegando no nosso quarto bloco aqui, onde eu vou mostrar as experiências ali das jornadas do Pipefy, como que essa IA realmente parece ali no produto. Se alguém tiver alguma pergunta para trazer, se tiver alguma coisa no chat, se vocês quiserem trazer, fiquem à vontade. Vou seguindo. Então, aqui nessa quarta parte, nesse quarto bloquinho do nosso papo, vou mostrar a suíte de IA que a gente tem no Pipefy e como ela se correlaciona com os momentos da jornada de uma pessoa tentando implementar um processo na empresa dela, né? Sempre voltando nesse propósito aqui do produto. E aí, quando a gente começou a estudar, né? Isso daqui não nasceu da noite pro dia, né? Como eu falei, foram experimentos lá do começo, e algumas coisas deram errado, outras deram certo, e a gente chegou nesse desenho hoje. Possivelmente ele não vai ser o mesmo também daqui a alguns meses, a gente vai ter algumas coisas novas, mas hoje é assim que a gente representa as coisas de A dentro do Pipefy, encaixando nas jornadas. Se a gente vem aqui numa jornada que eu chamei de construção, relatórios e melhoria, então coisas um pouco menos frequentes. Então, você constrói o seu processo, você espera construir ele uma vez e dar manutenção de vez em quando, mas não é uma atividade diária você construir processos, a menos que você trabalhe com isso numa área especializada de processos. Mas se você é ali o que eu falei de uma pessoa responsável do financeiro pelo processo de reembolso, você constrói ele e depois ele deixa ele rodando e vai melhorando aos poucos. Então, nesse momento de construção de processo, a gente tem uma ferramenta de IA que é o AI Builder. Esse AI Builder ele ajuda os usuários a construírem esses processos. Então, ele é de forma conversacional. Você fala, eu preciso de um processo assim, assado, eu tenho essa dor, as coisas não funcionam por isso, por aquilo. Então, uma conversa ali, já mesmo é como se estivesse conversando com um especialista de processos, e ele vai te guiar a como construir esse processo. Quando você dá um OK para ele, ele constrói para você. Ainda nessa jornada de relatórios e melhorias, a gente tem o que a gente chama do AI Analytics. Ele vai te auxiliar nas análises e sugestões de melhorias, só que de processos já rodando. Então, o builder você não tem um processo ainda, você conversa com ele para tirar algo do zero ali. E o Analytics, você já tem um processo, você conversa com ele para entender o que está dando certo, o que está dando errado do meu processo, qual que é o status das minhas demandas atuais, o que eu posso melhorar aqui. Então, ele te ajuda como um consultor mais analítico de algo que existe ali. E esses dois são do tipo mais assistentes ali que vão te ajudar. A gente vem para o outro lado, que é onde a gente vê que agrega maior valor, que é na execução dos processos no dia a dia mesmo aqui. Então, esse aqui cara, todo dia tem ali uma demanda no meu processo, se não todo dia, a cada 2 dias, depende muito desses processos, mas via de regra aqui, todo dia a gente tem uma demanda acontecendo e tem o nosso processo rodando. Aí a gente tem dois produtos aqui, duas funcionalidades de IA, que são os AI Agents e os AI Assistants. Os AI agents, como eu falei, eles têm uma maior autonomia, eles vão melhorar a eficiência do seu processo, porque eles pegam um pedacinho daquele seu processo e fazem por você. Já os AI assistants facilitam uma troca de informação entre os processos, né? Nenhum processo acontece sem trocar informação de uma fase para outra, de um time para outro, de uma pessoa para outra, e essa troca de informação é bastante facilitada aqui por esse AI assistant. Agora eu vou passar rapidamente por cada um, mostrando mais ou menos uma carinha ou um vídeo ilustrativo de cada um para ficar ainda mais claro para vocês. Então, o Builder que eu falei, né? Ele é uma experiência conversacional. Aqui eu fiz um teste mais cedo e mandei essa mensagem que eu queria criar um pipe, que é como a gente chama processo aqui, pipe, que é criar um pipe para solicitações de reembolso.
e aí ele começa a me responder. Então ele me disse aqui que para criar um processo de reembolso, ele sugere tais fases, e listou as fases aqui. Ele sugere tais campos, então ele sugere da gente coletar o nome do solicitante, o departamento dessa pessoa, qual que é o valor do reembolso, o motivo, a prioridade, e assim por diante. Essa conversa vai um pouco mais aqui. E quando eu der um ok, gostei do seu processo, cria para mim, ele vai criar essa estrutura básica, né? Enquanto eu estiver falando ali, ah, não, na verdade, nessas fases que você sugeriu, eu queria mais uma para tal time aprovar. E você manda isso de forma conversacional ali, ele vai incorporar isso na tabelinha de sugestão dele. Ah, não, na verdade eu precisava coletar mais isso, ou para mim não faz sentido coletar isso. Tudo isso vai ser levado em conta. Quando você der um comando final ali de cria o processo para mim, ele vai levar em conta todo esse histórico que vocês conversaram e vai colocar esse processo no ar para você, pelo menos a estrutura básica dele ali. Nesse a gente tem ali alguns feedbacks comuns de clientes, que é criar coisas um pouco mais avançadas, que são aquelas regrinhas de automação que eu falei para vocês. Isso o Builder ainda não está criando, mas o nosso plano é evoluir para isso. Mudando o foco aqui para o segundo bloquinho, que é o AI Analytics, ele também é conversacional. E aqui também tem alguns exemplos de uma pergunta que eu mandei ali no ambiente de demonstração nosso mais cedo. Então, eu perguntei ali para ele qual que é o tempo médio para eu terminar um card, que é uma demanda dentro desse processo aqui. E ele me respondeu, esse daqui ele pensa por um tempinho maior, porque ele vai lá, busca na base de dados todos os dados desse processo, ele fica pensando um pouquinho aqui, coletando, e ele me respondeu, o tempo médio para concluir um card nesse pipe é de 5.226 horas aqui. Achei até engraçado esse número ser alto, porque é um ambiente lá que fica parado de demonstração, não tem de fato muito card sendo movido, e aí ficou esse número um pouco mais fora aqui. Quantos cards por fase? Depois eu perguntei. Daí ele trouxe um resumo aqui. Essa quantidade de card, né, por ser uma demonstração, ela é super fácil de eu analisar ali, mas imagina um processo real com mais cards, a gente poderia ter essa resposta aqui de uma forma super rápida. Sugiro algumas perguntas com base no meu pai. Às vezes você quer começar ali uma análise, uma melhoria, e você não sabe por onde começar. Ele, como ele conhece a estrutura como um todo desse processo, ele também consegue te ajudar com isso. Ah, seria legal você explorar isso, talvez tempo de permanência em cada fase, talvez a fase que leva mais tempo, o famoso gargalo ali de processo, né? Ele vai ajudar a identificar e depois a sugerir melhorias. Então, os dois aqui com carinha de chatbot que vão te ajudar para isso. Aqui destaco que eles são fixos do produto, então você não customiza esses chats, você apenas utiliza eles ali mesmo, e eles atuam de fato ali como copilotos nesses momentos da jornada. Seguindo para os AI Agents, que são hoje, se eu tivesse que destacar um aqui desses quatro que eu estou falando, são o principal que a gente tem, né, que causam maior impacto de eficiência nos processos. Eles são altamente customizáveis, já vou passar esse videozinho aqui que vai ficar mais claro, e eles têm autonomia para resolver as tarefas que foram explicadas para ele ali. Então, vou dar um play aqui. Aqui é basicamente quando você constrói esse prompt. Então, nesse exemplo, é leia os documentos de tal colaborador. Quando esses documentos chegarem, ele vai analisar aquilo tudo e vai trazer esses dados ali para um campinho do Pipefy. E ali as estrelinhas representam a IA preenchendo isso. Dar um play mais uma vez aqui. Então, aqui é a informação, né? O que que você pede para ele, e é assim mesmo. Você escreve ali, coloca esse azulzinho, a gente chama de conteúdo dinâmico, que é algo que vai ser substituído pelo dado de cada demanda do seu processo. Você escreve isso, e a partir dali, toda vez que algo que você definiu, que a gente chama de gatilho, acontecer, a IA vai estar atuando no seu lugar ali e fazendo o que que você pediu para ela fazer. Então, aqui é o nosso carro-chefe, digamos assim, que é o que a gente medindo ali os processos dos clientes e os impactos é o que causa os maiores impactos e os maiores ganhos de eficiência. E falando do AI Assistant, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Ele também é super customizável, né? Esses dois últimos são customizáveis, os dois primeiros não. Ele funciona como um assistente de atendimento 24/7 ali e consegue tirar dúvidas comuns, consultas de informações e outras coisas. Então, vamos supor aqui que vocês têm um portal de solicitações da empresa de vocês e aqui é uma conversa simulada. Então, olá, como posso ajudar hoje? Quantos dias de férias ainda tenho disponíveis? Daí ele vai lá buscar na base de dados de colaboradores da empresa e vai responder: ah, você tem 5 dias de férias. E aí eu quero saber um pouco sobre a política. Ela já manda a política de férias ali. Então, tudo isso é treinado e ensinado para esse assistant, e depois disso, né, de ensinado uma vez, ele consegue responder essas perguntas de uma forma bem fluida ali, sem precisar parar, por exemplo, uma pessoa do time que é responsável pelas férias ou que é responsável pelos
reembolsos, como a gente vem falando, para dizer o status daquilo para a pessoa, para atualizar quanto que ela ainda tem ou não. Tudo isso fica numa base ali que já funciona, estruturada do processo, e o assistente só usa aquilo ali como conhecimento, uma vez que você deixa ele usar. Isso é bastante importante, é um pouquinho da governança que eu falei lá. Então, a menos que você dê acesso a essa informação, o assistente não consegue ter. E uma vez setado, ele vai responder essas perguntas comuns e tá ali disponível para as pessoas, para os colaboradores internos da empresa, externos. Ele também conecta com ferramentas de mensageria. Aqui no Pipefy a gente usa dentro do Slack. Então eu nem preciso entrar no chatzinho do próprio Pipefy, eu vou ali no Slack, dou um @PipefyAI, quantos dias eu tenho de férias? Qual que é a política de quando eu vou viajar pela empresa, o quanto que eu tenho de reembolso por diária de viagem, enfim, tudo isso que às vezes eu abriria a conversa com alguém do time para perguntar, agora eu consigo perguntar nesse assistente aqui. E isso encerra a parte de explicação dos produtos. Agora eu vou entrar numa parte mais ilustrativa com casos de usos reais dos clientes e alguns que a gente vê em comum com mais de um cliente, até um último interno eu vou apresentar aqui para vocês. Mas, de novo, dá aquela pausinha para ver se alguém tem alguma pergunta para fazer, algo para trazer. Fiquem à vontade. Então vamos lá para o nosso último bloco, mas como a gente está evoluindo bem em tempo aqui, vou colocar um bloco 6 aqui, que vai ser uma demonstração ao vivo, então. Eu tinha colocado só esses 5 primeiros ali na agenda, porque ia ver como que ia evoluir, a questão do nosso tempo, acho que a gente chegou aqui super bem, então eu vou colocar um sexto bloquinho ali de uma demonstração ao vivo, acho que vai dar certo. Boa, Rodrigo, só te interrompendo aqui rapidinho. A gente tem duas perguntas, eu acho que dá para então você encerrar esse quinto bloco. A gente responde as perguntas e daí você faz o seis, o que você acha? Combinado, combinadíssimo. Fechou. Boa. Então vamos lá. Aqui, casos de uso, a gente vai entrar aqui então em alguns exemplos. Primeiro, três casos de uso reais de clientes aqui do Pipefy, né? O primeiro aqui é de um banco digital internacional que a gente tem como cliente nosso. Eles têm esse processo de aquisição de novos clientes do banco através de parcerias e eles tinham esse processo rodando uma vez por mês. Eles implementaram um agente de IA, que é o terceiro produto ali que eu expliquei para vocês, para a leitura das notas fiscais enviadas por esses parceiros, validação ou reprovação delas de acordo com as regras de negócio desse processo de aquisição. Com a implementação desse um agente aqui que eles colocaram no processo, eles viram ali um 75% de redução no FTE aqui, que é Full-Time Employee, que é basicamente pessoas atuando nesse processo, mensalmente de 4 para 1. E aqui foi engraçado que a gente perguntou, né, mas o que né, essas pessoas estão fazendo agora? Eles falaram que eles emprestavam pessoas de outros departamentos, então como era algo que rodava só uma vez por mês, não tinha pessoas dedicadas, eles pegavam ali mão de obra emprestado e agora passou dessas quatro pessoas que eles emprestavam para uma só, que só revisa o que esse agente está lendo ali das notas fiscais e aprovando ou reprovando. Tem essa revisão ainda humana, como eu falei, essa colaboração, mas ali tem apenas uma pessoa agora atuando. 70% de redução no tempo para realizar todo o processo. Então, uma vez por mês, do dia 1 ao dia 10, esse processo acontecia, e agora ele está acontecendo em mais ou menos 3 dias apenas, porque né, acontece muito mais rápido, é só uma revisão que precisa acontecer e não todas as verificações manuais. E o mais bacana aqui, que acho que mais conecta com o começo da mensagem do nosso papo aqui, que é a democratização da IA, e você não precisar conhecer muito a fundo desses conceitos para causar um impacto, é que a funcionária aqui responsável por esse processo não tinha um conhecimento prévio nem de inteligência artificial aplicada em processos e nem de código, muito menos de código, e mesmo assim, com essa mentalidade de tentativa e erro, ela foi fazendo ali os primeiros protótipos, segundo, terceiro, e em 20 dias esse processo estava no ar. Então foi super bacana ver isso, ver esse empoderamento de fato ali. Foi um dos casos que a gente mais gostou de ver ali, aprender com os nossos clientes, foi bem bacana. Um segundo exemplo é real de cliente que eu trago aqui com números e tudo mais, que é um cliente que é uma plataforma de soluções financeiras focada em instituições de ensino, então eles têm isso bem nichado ali. Aqui era um processo não de aquisição, mas de contas a pagar.
E aí os documentos variavam um pouquinho mais, não era só a nota fiscal, mas a lógica por trás do agente é até parecida. É um processamento desses documentos diversos e algumas tratativas diferentes para eles. Ali não só validar, aprovar ou reprovar, mas também dar alguns destinos e tratativas para eles. Aqui, o que esse cliente viu foi uma diminuição de 50% no lead time, que é o tempo total ali, né, do processo, para completar esses pagamentos, né, do processo de contas a pagar. E aqui, né, até um extra aqui, que nem necessariamente a da IA, mas eles integraram também com a ERP de pagamentos deles e conectaram também com o Slack para ter aprovações mais rápidas ali. Então, acho que antes essas aprovações ficavam no e-mail das pessoas e daí eles integraram o Pipefy com o Slack e uma vez que uma conta a pagar batia alguns critérios ali avaliados pela IA e exigia uma aprovação, isso ia direto para o Slack do aprovador, ele já aprovava ali mesmo e já voltava para esse card, para essa demanda do Pipefy, o que também deu um ganho de eficiência, né? Então, além da IA, que integrações também tiveram uma participação nisso, nesses 50% de redução de lead time. E o terceiro exemplo de clientes aqui que eu trago é de uma seguradora que a gente atende que conseguiu diminuir de um mês para uma semana um processo de cotação e revenda de seguros. Nesse processo são 70 corredores ali que eles têm ainda atuando, em conjunto com aqui não é um agente só que eles implementaram, são alguns agentes nesse processo, que eles estão fazendo validação de dados e principalmente aqui a característica que diferencia dos outros é que eles fazem buscas em bases de conhecimento. E majoritariamente essas bases de conhecimento são documentos de regras de N outros provedores de seguros que essa corretora pode escolher entre eles para atender melhor o cliente dela que está chegando ali com uma demanda para um determinado seguro. Então, tem vários documentos que o corretor tem que ir analisar qual que faz mais sentido. A IA está fazendo esse trabalho de busca para trazer algo já resumido para o corretor só ali nesse tempo menor, que agora eles conseguiram diminuir e conseguir tomar a decisão e, vou levar essa e essa opção aqui só para o meu cliente com base nas pesquisas que a IA já fez para mim, em todo o nosso conhecimento aqui. Então, esse é um pouquinho diferente dos outros ali, não é necessariamente uma análise ali de documentos, mas sim essa busca numa base de conhecimento internos que eles tinham. Para encerrar casos práticos, para a gente ir para as perguntas e depois voltar para a demonstração, aqui uma listinha de outros casos. Aqui eu não estou trazendo os números porque não são de um cliente específico, como os outros, mas são casos que a gente vê se repetirem algumas vezes em alguns clientes diferentes e eles são bem comuns. Talvez ajude bastante a tangibilizar para vocês o como aplicar ou se algo parecido tem na empresa de vocês, ou enfim, talvez gere algum insight aí. Então, o primeiro aqui é uma sugestão de primeira resposta para chamados de suporte, e aqui pode ser chamados diversos, né? Não precisa ser necessariamente de suporte, mas usando uma base das resoluções antigas. Então, nesse processo, tem coisas que já foram resolvidas como histórico. Usando essas resoluções históricas, a gente pode usar um agente para sugerir a primeira resposta para novos chamados. Então, isso fica super um negócio que se retroalimenta quase ali, vai aprendendo conforme mais chamados e mais itens são atendidos naquele processo. A análise e triagem de currículos, acho que eu citei esse exemplo algumas vezes nas demais partes ali da apresentação, mas é super comum também de extrair dados ali de currículos anexados, comparar com os requisitos de uma vaga e gerar ali um match de aderência daquele candidato. Seleção de fornecedores, então entender o históricos de pedido com aquele fornecedor, fazer uma pré-análise das possibilidades e entrar para uma negociação com ele, ou mesmo para uma sugestão ali de qual fornecedor que atende melhor. Validação de pedidos de reembolsos. Aqui dá para usar muito dessa aplicação da política como base de conhecimento. Então, esse agente recebe ali um PDF que vocês vão ter prontos, talvez já na empresa de vocês, com as regrinhas, o que que pode, o que que não pode, o que que está incluso, o que que não está, qual que é o limite por dia, dependendo do lugar que você está viajando para esse reembolso. E tudo isso você só sobe ali uma vez e é aplicado para todos os outros pedidos, sem exigir toda essa conferência manual. E o último que eu comentei, que é um uso interno nosso, a gente usa o próprio Pipefy para desenvolver o Pipefy. Então, para o nosso time de desenvolvimento aqui, que eu, como gerente de produto, crio ali as tarefas para os nossos desenvolvedores fazerem, a gente usa o Pipefy para isso. É um processinho estruturado que a gente tem ali. E eu tenho um agente de A que, para todo nova tarefa ou story que eu crio ali, ele sugere critérios de sucesso para aquela tarefa para mim. Então, com base numa descrição inicial mais simples ali que eu faço, ele dá esses critérios de aceite
E eu valido eles, estão fazendo sentido? Não, às vezes eu mudo uma coisa, às vezes eu nem mudo, mas basicamente ele já atua ali como um parceiro meu para definir isso, né? E esses critérios de aceite são bem importantes porque é com base neles que depois a gente vai falar, putz, essa tarefa aqui tá concluída mesmo ou não, isso agregou valor, como que isso melhorou o nosso produto. Então esse é um uso interno real que a gente tem também, que foi bem bacana ali. Não tem tantos clientes que usam o Pipefy para isso, né? Tem até ferramentas mais especializadas no mercado para desenvolvimento de produto. Mas como a gente tem aqui dentro de casa, a gente usa ele e deu para fazer esse caso um pouquinho mais diferente ali dos exemplos mais convencionais que a gente vê. Boa, então, Sabrina, acho que vamos aí para as perguntas que tem. Elas estão no chat, não estou vendo aqui, e depois eu entro na demonstração aqui. Isso. Então, o Rodrigo Moro perguntou: como vocês estão medindo a assertividade dos agentes, sejam eles individuais ou agentes orquestrados? Boa. Essa é uma ótima pergunta porque é um ótimo desafio que a gente tem aqui também. A gente tem essa questão da assertividade, a questão da horizontalidade do Pipefy deixa isso bastante difícil e desafiador para a gente. Como eu falei, né, tem aplicação em RH, no financeiro, no próprio desenvolvimento. Então, cada tarefa que a gente tem desse agente pode ser uma coisa totalmente diferente da outra. Então, medir essa assertividade se torna um desafio. E o que que a gente está planejando para isso? É trabalhar com um termo ali que tem no mundo da IA agora, que é evals, evaluations, avaliações dessa IA. E a gente quer dar um módulo para os nossos clientes no que se diz respeito aos AI agents, para eles estarem ali com essa possibilidade de avaliar de uma forma manual, né, o humano mesmo avaliando. Então, essa é uma forma que a gente está planejando. E outra que a gente também está experimentando já é através de o termo é LLM as a Judge, que é o cérebro por trás da IA como um julgador de se isso está certo ou não ali. Mas isso requer um pouquinho mais de refinamento. A gente está experimentando com isso, tem sinais positivos, mas ainda não está no ar. E para os outros produtos, né? Aqui, a primeira parte da resposta foi do agente. Para os outros, a gente tem ali um mecanismo de as próprias, quem está recebendo a resposta do assistente, ou do builder, ou do analytics, já dá ali, isso está fazendo sentido para mim, isso não está. Isso é retroalimentado de uma forma que, para a próxima vez que a pessoa falar daquilo, ele vai melhorar. Então, essa assertividade, ela é bastante desafiadora, para resumir, porque pela gama de casos de uso que a gente tem, quando a gente tem ali um cliente que tem serviços dedicados, a gente coloca até um time interno para fazer essas avaliações por enquanto, para a gente entender o percentual de assertividade que aquele agente tem para aquele caso de uso. E a gente tenta não chegar numa média, então não estou falando aqui para vocês, tem X% de assertividade dos agentes do Pipefy, porque a gente de fato não consegue chegar nessa média porque varia muito. Então, se a gente está lidando com um tipo de documento, é um tipo de assertividade. Se a gente está lidando com só texto, é outro. Se a gente está lidando com fotos, é outro. Então, é bastante variável e são essas as estratégias que a gente está tentando perseguir para melhorar o produto e evoluir com relação a isso de assertividade. Mas é um dos nossos principais temas e principais desafios. Uma ótima primeira pergunta aí. A outra era qual, Sabrina? A outra é da Laís Souza. Sobre governança em relação ao uso de IA dentro da empresa. Quais são os principais desafios e aprendizados até agora? Boa. O pessoal tá umas perguntas boas aí. Essa também faz super sentido. Eu mencionei ali dos aprendizados, né? Vou até voltar naquele slide dos aprendizados. Mencionei que a gente teve disso aqui, de governança. E aí a gente está fazendo algumas coisas. O aprendizado que isso é importante, a gente já tinha isso como aprendizado de antes, porque o próprio processo já exigia essa transparência da gente, mas agora com IA isso se torna ainda mais relevante em alguns sentidos, tanto de você dar o dado que a IA precisa para ela atuar. Então, o exemplo que eu dei do assistente, ele vai responder quantos dias você tem de férias. Mas só se você, uma pessoa, antes de tudo, ir lá nesse assistente e falar, ó, você tem acesso a esse processo aqui, que é de quantas férias cada funcionário dessa empresa tem. Se você não for lá e der essa permissão para ele, ele não vai ter acesso a isso. Então não é um negócio que você, liguei a IA do Pipefy, ele sabe tudo dos meus processos. Não, porque às vezes você quer segmentar o que ele sabe e o que ele não sabe. Então, a gente fala de alguns processos de RH. Às vezes tem um processo da RH rodando no Pipefy que é para, sei lá, aumento de salário ou até desligamento de funcionários, são informações um pouco mais sensíveis, que
o dono do processo não quer que isso esteja ali no assistente de IA para uma pessoa perguntar e conseguir uma informação. Então, se você não colocar isso no assistente, dizer explicitamente para ele que ele pode falar sobre isso, ele não vai falar. Então, isso é uma das formas que a gente está atuando em governança de dados. Uma segunda forma é tentar cada vez mais trazer um log estruturado do que a IA fez e por que que ela fez o que ela fez e por que que ela tomou aquela decisão e usou aquela ferramenta ou preencheu aquele dado. Isso é algo que a gente está evoluindo também. E essa é uma pergunta tão boa porque tem alguns clientes um pouco maiores, né, enterprises maiores aqui que o Pipefy atende, que eles têm um time de TI, de segurança tão exigente, restrito dentro deles, que eles não podem usar qualquer produto que tenha IA no mercado, por um cuidado mesmo ali da empresa. E eles têm um já homologado lá dentro, e é esse que eles permitem os funcionários usarem. E só, nenhum outro, né? Pode vir qualquer, porque hoje em dia muitos produtos, quase todos os produtos têm IA, né? Então eles bloqueiam essas IAs desses outros produtos e homologam apenas um. E aí, o que que a gente fez aqui no Pipefy para lidar com isso? Acho que essa é a ação mais clara que a gente fez. A gente lançou, e eu acho que foi um dos últimos posts nas redes sociais do Pipefy, uma funcionalidade que chama Traga Sua Própria LLM. Então, se você é um cenário desse, de uma empresa grande que tem um LLM próprio, que já tem a sua IA homologada e você só pode usar ela, você consegue trazer esse motor para ainda usar essas carinhas que eu mostrei, do agente, do assistente do Pipefy, só que com o seu próprio motor de IA e não com o motor provido por nós aqui do Pipefy. Porque daí tem empresa que vai ter esse nível de restrição. E, enfim, faz parte, é assim que essas empresas atuam, e a gente criou essa flexibilidade para não. Você não precisa usar só o que a gente provê aqui de IA do Pipefy. Você pode trazer uma de mercado que você, enfim, gosta e confia mais, você pode trazer uma sua homologada, e as funcionalidades do Pipefy vão funcionar da mesma forma com a sua inteligência artificial ali. Óbvio que sujeito aos impactos que esse motor vai ter. Não são todas que funcionam, tá? Hoje, porque a gente está evoluindo muito rápido. Algumas funcionalidades já estão nesse modelo que você pode trazer o seu próprio LLM, algumas ainda não, porque as novas que estão saindo agora, a gente testa primeiro com o nosso, para ver se isso vai de fato agregar valor, se isso vai ser uma funcionalidade que vai ficar, e essas ainda não funcionam dessa forma de trazer a sua própria IA. Mas as principais já funcionam, e foi exatamente nessa dor de governança, e controle de dados que a gente criou esse mecanismo ali. Então, alguns âmbitos diferentes que eu dei para essa pergunta, né? Mas espero que algum deles tenha feito sentido e ficado claro ali. Seguimos com a Rodrigo, a demo ou temos mais Denise, perguntas? temos mais uma pergunta da Denise. Manda lá. Poderia ser usado esse recurso para, por exemplo, treinar um agente para a interface de suporte técnico durante a fase de espera, ou então para a interface de pedidos de melhorias do produto para clientes internos, treinando o agente para padronizar a linguagem e parâmetros da solicitação do cliente? Sim, sim, isso seria possível. E a forma que eu vejo isso melhor acontecendo, como a gente está falando de suporte e de feedbacks de melhoria de produto, eu vejo isso encaixando no nosso assistente melhor, que é esse daqui. Então, esse assistente, ele tem ali algumas sessõezinhas que você dá o tom de voz dele, como que ele atende, como que ele não atende, o que que ele fala, o que que ele evita falar, tudo isso é configurável. Ele tem uma parte que a gente chama de skills, habilidades dele ali, que é onde você vai colocar o histórico de atendimentos de pedidos de suporte de clientes internos, e ele vai poder aprender com isso. E você vai poder também subir documentações, ou seja, PDFs do propósito, das funcionalidades do seu produto, do que os clientes estão dizendo ou não e o que é comum, para que ele se baseie em tudo isso a cada resposta que ele vai dar. Então, um cliente interno veio e deu um feedback do produto. Caso isso já exista no produto, né, e não seja na verdade um feedback, ele vai achar isso na documentação através de RAG, a tecnologia que a gente usa, chama Retrieval Augmented Generation, que é basicamente a IA conseguir enriquecer o conhecimento dela em uma fonte de dados confiável e te dar uma resposta. É isso que a gente usa aqui como tecnologia. E então ele vai usar essa base de dados do seu produto, do que ele já faz, para responder: essa sugestão, na verdade, a gente já tem, funciona assim, assim, assado. Ou se de fato não tem nada disso, daí ele vai encaminhar isso para um time de produto e ele pode até guiar as pessoas a criar essa demanda. Isso de uma forma bem síncrona ali para o assistente, né?
Isso também é possível de você fazer no agente, mas eu vejo isso acontecendo mais se for aquele tipo de suporte mais assíncrono, onde você espera que a pessoa mande um chamado, você tem ali X horas de SLA para responder, ele também pode auxiliar nessa primeira resposta, mas daí fica um pouquinho mais assíncrono mesmo, né? Não uma resposta imediata ali. Vejo encaixando melhor no assistente por isso, porque pelo que eu entendi da pergunta é mais alguém chegou com uma dúvida, com uma necessidade, precisa de uma resposta rápida. Então é super possível e acho que deve ter até alguns clientes já usando nessa linha. Acho que é mais um caso que faz bastante sentido aí. Obrigado pela pergunta, Denise. Bom, pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, manda aqui no chat. A Denise comentou, Rodrigo, show, pois às vezes o cliente não sabe como explicar o que quer. A gente passa um pouco por isso e aí faz parte, né? Entender um pouco melhor da dor é sempre o caminho que a gente segue, né? E tenta seguir onde que isso está doendo para você, né? Qual que é a raiz mesmo desse problema? Porque às vezes está pedindo uma coisa, às vezes a necessidade é outra, às vezes é aquilo mesmo no final do dia, às vezes não. Então, essa investigação é super legal de fazer e esse assistente pode fazer a primeira parte para gente, né? Uma triagenzinha ali, fazer algumas perguntas, isso já chega um pouquinho mais mastigado para gente, pode ser um bom uso, sim. Perfeito, pessoal. Então eu vou continuar deixando o chat aqui aberto para dúvidas. Se vocês quiserem levantar a mão também, abrir a câmera, o microfone, fiquem à vontade. Por enquanto, acho que pode tocar para a parte 6, então, Rodrigo. Boa. Então, deixei preparada essa parte 6 aqui. Opa, essa parte 6 aqui, que é uma demonstração ao vivo. Espero que dê tudo certo. Uma parte extra aqui. Acho que se ainda não está muito claro para todo mundo o que que é e como que agrega valor, como que faz isso do Pipefy, acho que agora vai ficar. É uma demonstração que a gente fez para um evento que a Pipefy participou no finalzinho do ano passado, que a temática era Premier League, campeonato de futebol da Inglaterra. E a gente montou essa demonstração com esse personagem aqui. Não sei se todo mundo conhece esse personagem. Quem não conhece, ele é de uma série chamada Ted Lasso, muito boa, inclusive. Fica uma pequena indicação aqui. E esse personagem ele chama Leslie Winkle. Ele é diretor de futebol, digamos assim, de um time de futebol da Premier League da Inglaterra. E aqui o cenário fictício que a gente vai trazer para ele, né? Só o personagem que é real. O cenário a gente que inventou para demonstração. Mas o cenário é que ele tem alguns objetivos aqui processuais na empresa, que é o clube dele, que é o AFC Richmond. Ele quer estabelecer um canal mais assertivo e direto com o torcedor desse time. Ele quer tratar solicitações dos torcedores ali com agilidade, designando os setores do clube que são responsáveis por aqueles pedidos que o time trouxe, que os torcedores estão trazendo para o time. E ele quer dar visibilidade para os torcedores que a voz deles está sendo ouvida no clube, né? Que eles importam ali, que tudo que eles estão falando está sendo de fato olhado por alguém do clube. Onde que, né, como um negócio, o clube aqui está querendo chegar, ele quer melhorar a experiência dos torcedores dele, ele quer ter um aumento na base de torcedores, né? Que isso está totalmente relacionado com a receita do clube, e crescer essa receita do dia de jogo ali, né? Que eles chamam de match day. E aí a gente fez um processinho no Pipefy, de novo fictício aqui, onde a gente criou esse formulário, né? O formulário aqui ele é super customizado, a gente consegue colocar a logo aqui do UFC Richmond, coloquei aqui um estádio de fundo, e é um formulário simples, tem ali o que você deseja relatar, um campo de texto aberto para você digitar o que que você viu no estádio que você acha que precisa melhorar, seja alguma coisa quebrada, alguma coisa com a comida que não deu certo, ou alguma coisa com o ingresso, e o seu e-mail. Dá para anexar evidências também, o seu e-mail. Eu vou liberar esse formulário aqui para vocês agora. E vocês vão simular que vocês são torcedores no dia de jogo. Vocês vão escanear esse QR Code, vai abrir aí para vocês. Vocês podem selecionar uma coisa ali para relatar, escrever uma coisa aí disso que eu falei, fictício e tudo mais, de um dia de jogo. Se vocês colocarem o e-mail real de vocês, vocês vão receber uma resposta do agente do Pipefy. Não precisa colocar se não quiser, não é nada de vendas aqui. Se quiser ver essa resposta, coloca o e-mail. Se não quiser, não tem problema. Eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês de qualquer forma. E tá aqui, esse é o QR Code, então, para vocês escanearem aí com o celular. Eu vou pegar o link e mandar no chat também aqui daqui a pouco, mas quem já quiser ir escaneando. E aqui estão alguns exemplos de dúvidas ou relatos que vocês podem mandar para a gente ver isso acontecendo ao vivo aqui. Deixa eu pegar o link e mandar aqui para vocês no chat, para quem tiver no computador, acho que fica mais fácil. Já estou voltando para o QR Code, voltei aqui.
Então, deixa eu vir aqui no chat e mandar esse link. Quem quiser clicar no link no chat, vai abrir o formulário. E quem quiser escanear o QR Code com o celular, vai abrir da mesma forma, chega aqui para mim do mesmo jeito. Mandem aí qualquer coisa, selecionem ali da listinha alguma coisa que vocês querem reportar. Finjam que vocês estão no estádio de futebol ali da Inglaterra, relatando. Vocês viram alguma coisa ou legal, um elogio, ou alguma coisa ruim, vocês querem mandar, vocês querem que o time escute isso de vocês. O Leslie ali escute e trate daquilo para vocês. E vamos ver o que os agentes do Pipefy vão fazer com esse pedido que vocês estão mandando aí, esse relato que vocês estão mandando como torcedores. Vou deixar mais um tempinho aqui a tela no QR Code. Depois que eu tirar, se alguém ainda quiser abrir, tem no chat o link. Não, tá chegando alguns relatos aqui já. Vou deixar só mais um minutinho aqui na tela o QR Code para quem ainda não conseguiu escanear e já vou mostrar ali o que está acontecendo com os agentes do Pipefy para vocês. Se alguém colocou e-mail real, já deve até ter recebido um retorno aí do nosso agente, porque ele trabalha bem rápido e então talvez já até tenha chego, mas a gente já pega alguns exemplos ali para ver juntos. Beleza, acho que deu tempo de quem queria escanear, escanear, ou pegar o link aqui. Vou mudar minha tela agora, vou sair da apresentação e vou entrar no Pipefy para vocês verem aqui a experiência, tá? Então aqui a gente já recebeu, ó, tá chegando aqui ainda, alguém teve problemas com a alimentação. E eu vou explicar para vocês primeiro o que que esse agente faz, como que eu configurei ele, e depois eu vou abrir alguns aleatórios desses cards aqui que vocês mandaram para a gente ver o que que ele fez. Então, se a gente entra aqui nos agentes de A do Pipefy, a gente vai ver o que que ele foi instruído a fazer e como que eu instruí ele. Tá abrindo. Deixa eu fechar aqui o chat do Zoom para não ficar na frente. E tirar essa outra parte aqui também. Beleza. Então, o que que acontece com esse agente aqui do Pipefy? A gente tem o título dele, que é Análise de Evidências de Feedbacks de Torcedores. Ele atua no meu processo, ou seja, ele faz o que eu pedi para ele fazer. Toda vez que um card é criado, então desse lado esquerdo aqui, quando que ele atua no meu processo, é o gatilho para ele atuar. Então, toda vez que um card é criado, ou seja, que alguém manda um relato para o meu dia de jogo aqui, para esse meu processo de relato de torcedores, esse agente vai atuar. E como que ele vai atuar? Aqui está o prompt, que eu tanto falei de prompt de instrução. É isso daqui o prompt que é o prompt dele. Então, o que que eu falei para ele? Que eu literalmente escrevi isso. Você está recebendo um relato de um torcedor no dia de jogo de futebol no estádio. Seu trabalho é classificar esse relato de acordo com todas as informações esperadas como retorno. O grande objetivo por trás é que, através desses relatos, o gerente de futebol consiga atuar nas melhorias assertivas para tornar o clube melhor. E aqui, de novo, as partes azuis são o que vocês mandaram, basicamente. Então, o que vocês preencheram ali no que você deseja relatar vai ser substituído aqui. O detalhe do seu relato, que é o campo de texto aberto, vai ser substituído aqui. O anexo das evidências, se alguém colocou alguma foto de alguma coisa, vai ser substituído aqui. E o e-mail da pessoa também vai vir aqui. Na descrição da evidência, a gente pede aqui para a gente ser detalhista. Na mensagem, a gente dá o tom que ele precisa responder às pessoas e fala para ele sempre assinar ali com o AFC Richmond. E o que que a gente espera desse agente, né? A gente espera que ele analise o sentimento desse relato. Então, não é algo de como, só vou fazer uma triagem aqui. Então, ele vai interpretar isso e vai dizer: essa pessoa estava com um sentimento positivo, negativo e até um detalhamento de qual sentimento positivo ela tinha. Ela estava com satisfação, ela estava feliz, ela estava animada. Para os negativos, ela estava insatisfeita, ela estava. Qual que é esse sentimento para a gente entender o que o torcedor está sentindo no dia de jogo? Ele vai escolher um departamento dentro do clube para tratar daquele relato. Então, ele vai preencher qual é o departamento responsável pela tratativa. Ele vai descrever a evidência, se existiu uma evidência no relato, e vai dar uma primeira mensagem de resposta para esse torcedor. Aqui é o nosso objetivo final, é dar essa resposta para os torcedores. Também vai avaliar a criticidade do relato ali. Então, vou sair aqui do agente agora e vou entrar em alguns dos cards que vocês criaram. Nossa, vocês criaram bastante coisa aqui. Veio total de 7, 14, 19, 20 relatos. Obrigado pelos 20 relatos aí, quem mandou. Vou abrir aqui um exemplo de reclamação.
que foi mandado. A pessoa que mandou colocou aqui reclamação: tive problemas com o meu ingresso, pois o mesmo apresentou problema na abertura de QR Code na entrada e não tive como digitar o código. Então a pessoa teve esse problema aqui. O que que o nosso agente fez, então? Ele descreveu o sentimento dessa pessoa. Ah, e detalhe, os campos aqui do Pipefy, quando eles são preenchidos normalmente por uma pessoa, eles só ficam com valor. Se eles são preenchidos por IA, ficam essas estrelinhas aqui, para a gente também ter um pouco dessa governança que a gente falou mais cedo. O que está sendo gerado por IA, o que que é um humano, como a gente quer que essa colaboração aconteça de uma forma legal. Essas estrelinhas são para mostrar um pouquinho disso. Então, aqui, qual o sentimento negativo? Aqui, de uma lista de sentimentos negativos, ele escolheu insatisfação. Então, podia ser desapontamento, raiva, tristeza, injustiça. Então, escolheu aqui insatisfação como o sentimento que melhor representa esse relato. Falou que era o time de logística que tinha que cuidar disso, porque nas políticas aqui a gente tem que toda a parte de ingressos e entrada é da logística do clube. A criticidade do relato como média. E se esse e-mail aqui é o e-mail real de quem mandou, a pessoa recebeu isso daqui como retorno já. Ó. Olá, torcedor. Agradecemos por entrar em contato e compartilhar sua experiência. Lamentamos saber que você enfrentou problemas com seu ingresso devido a falhas na abertura do QR Code na entrada, ou seja, não é um e-mail, o mesmo e-mail para todo mundo. A IA interpretou e gerou uma resposta especificamente porque a pessoa falou, porque ela recebeu tudo isso e gerou essa resposta com o tom que a gente pediu. E isso daqui, com as integrações do Pipefy, já está ligado direto para ir para o e-mail da pessoa em retorno. Então, isso daqui chegou lá com uma logo do AFC Richmond, eu acho que até consigo ver o e-mail aqui, ó. Consigo sim. Então, esse e-mail aqui que chega. Então, com essa logo do clube, olá, torcedor, agradecemos. Então, aquele mesmo texto ali que a gente já viu é enviado como e-mail. Vamos pegar um outro exemplo aqui que alguém mandou de outros. Problema, esse aqui era um teste meu. Vamos pegar essa outra reclamação aqui do Paulo. Então, a gente teve aqui, time só perde, vamos ver com o Brusque. Essa aqui ficou legal, vamos ver o que que a IA analisou disso daqui. O sentimento é negativo, né? O time só perde, então não é um sentimento tão bom. Desapontamento, insatisfação com o clube aqui. Outros departamentos, porque aqui de fato tem que ir para o técnico, tem que ir para alguém, não é financeiro, não é logística. E aqui a resposta. Olá, Paulo, agradecemos por compartilhar esse feedback. Entendemos que você está insatisfeito com o desempenho do time, especialmente em relação ao jogo contra o Brusque. Sua opinião é muito importante para nós, então ele vai levar em conta cada detalhe que vocês colocarem num relato ali. Claro que isso daqui é um processo aqui de um time de futebol que muitas vezes não vai representar ali exatamente o que uma empresa enfrenta no dia a dia, mas acho que fica fácil de traçar o paralelo de um time de suporte, como a gente falou, de RH, coletando feedbacks de usuários e dando esse retorno rápido, com um simples agente, com um simples prompt construído, com linguagem natural, falando o que que é esperado, quero uma análise de sentimento, quero digitar uma resposta para esse cliente, quero fazer ele se sentir ouvido, e isso tá no ar ali. Então, voltando para a apresentação, agora o Leslie ali, né, que é o nosso grande gerente de futebol ali do AFC Richmond, tem um canal direto com os torcedores, dados coletados, ou seja, imagina isso aqui em massa, todos os torcedores mandando e a gente analisando, X% dos torcedores no último jogo demonstraram sentimentos positivos ou negativos e como que isso evolui conforme as ações que o time toma. Mesma coisa, fazer um paralelo aqui para um departamento que está implementando melhorias no processo, ver um indicador como esse melhorando deve ser algo super primordial ali para melhorar essa eficiência. Respostas enviadas para os torcedores em minutos ali, com relação aos relatos deles, personalizado. E uma operação mais competitiva, com uma melhor experiência no dia de jogo, para aumentar ali a receita do match day, que era o objetivo dele no final do dia. Então, fiquei feliz que deu para mostrar o exemplo aqui. Acho que deu para perceber que eu gosto um pouquinho de futebol e gosto de mostrar esse exemplo aqui quando a gente faz essas demonstrações. Agora, se surgiu mais perguntas ou mais dúvidas aí com relação à demo, podem mandar também. Acho que a gente ainda tem mais uns minutinhos. Deixei aqui o meu QR Code agora para o meu LinkedIn, para se vocês não tiverem nenhuma dúvida agora, ou se quiserem mandar depois pelo LinkedIn, ou se conectar lá para a gente trocar ideia de outros temas relacionados a IA, processos, depois continuar essa conversa, fiquem à vontade de me adicionar também. E era isso que eu tinha preparado, pessoal. Acho que podemos continuar aí com perguntas se tiver, se não tiverem também, muito obrigado pela atenção de todos. Foi bacana demais ter essa conversa aqui com vocês. De novo, obrigado pelo convite, Sabrina. E era isso que tinha para hoje.
Obrigada, Rodrigo. Obrigada pela participação, por compartilhar aqui o teu conhecimento e também as coisas internas ali da Pipefy, né? Pessoal, quem tiver mais dúvidas pode mandar aqui, fiquem à vontade, a gente tem mais 15 minutinhos ainda. Então, o Gabriel falou obrigado por compartilhar conosco. Obrigada pela aula, Rodrigo. Ah, Rodrigo, tá bombando. Eu que agradeço aí vocês estarem dispostos a me ouvir aqui com a voz meio rouca de muitas reuniões durante o dia, mas é isso, super animado ali com para onde que essa inteligência artificial está indo e está gerando oportunidades de melhorar processos. Acho que é uma onda realmente que já está aí, já veio para ficar. A gente tem que aprender cada vez mais a lidar com isso. Acho que deu para perceber ali em alguns momentos que a gente aqui no Pipefy ainda está aprendendo, né? Vocês falam aí, obrigado pela aula, mas é muito dos aprendizados que eu estou compartilhando e a gente ainda tem muita coisa para aprender. É bacana estar podendo compartilhar um pouco e agradeço a oportunidade e o espaço. Pessoal, bom, então eu vou deixar aqui na tela, eu tô vendo aqui no computador da Chay, que não tá compartilhando tela cheia, né? Que para mim tá em tela cheia, mas para vocês não, não sei o que aconteceu. Mas vou deixar aqui a nossa pesquisa de satisfação, é muito importante para a gente vocês avaliarem o nosso evento. Então, comentem o que vocês acharam, se vocês gostam do formato assim, o que a gente poderia fazer de diferente. E a gente espera vocês nos próximos eventos. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, hotmilk.pucpr e no site hotmilk.pucpr.br/eventos. Lá vocês conseguem ver a agenda completa de eventos que a gente faz aqui na Hot Milk. Todos os nossos eventos são gratuitos, abertos à comunidade. Então, fiquem à vontade para se inscrever em todos eles. A maioria deles, como eu comentei no começo, né, são presenciais, mas quem estiver aqui por Curitiba, está aberto o convite aí. E obrigada, Rodrigo, mais uma vez por aceitar o convite e por compartilhar tudo aqui com a gente. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.